Um dos grandes problemas da nossa época é que as pessoas querem que tudo seja interessante e atrativo. Tudo tem que ser agradável, bom demais, saboroso. E isso apenas demonstra que a vida das pessoas não está interessante. É uma vida desinteressante. Uma vida que não tem nada de atrativo. Uma vida vazia, monótona, artificial. Então, nessa artificialidade materialista, onde se vive apenas de aparências e não se vive mais de forma autêntica, surge, por fim, uma instabilidade, uma insegurança. As pessoas não se sentem bem consigo mesmas. E daí partem para uma forçação de barra, buscando forçar as coisas de tal maneira para que sejam interessantes e atraentes. Em tudo isso pode ser observado nos dias atuais. Pensemos na educação que os pais dão aos filhos, que os novos pais dão aos filhos. É uma educação interessante, onde tudo é atrativo e onde as crianças se tornam completamente mal educadas, despreparadas, porque os pais querem apenas coisas boas para os filhos na perspectiva errada. Coisas boas no sentido de um pai fracalhão, de uma mãe fracalhona, pais que não dão conta dos filhos, que não têm energia para dominar os filhos, e daí deixam os filhos fazer tudo. Os filhos ficam só no celular, no tablet, no computador, na internet, na televisão, assistindo baboseiras interessantes e atrativas. E daí as crianças não têm limites, não têm bons modos, não têm educação, e tudo se torna caótico. Em nome de tornar as coisas interessantes e atrativas, se educa os filhos de forma completamente errada, né? Se educa porque, coloco bem entre aspas, porque isso não é uma educação. Educação é preparação para a vida. E a preparação para a vida, ela exige princípios, exige valores, exige algumas regras, não regras dogmáticas e bitoladas, mas regras pautadas numa vida espiritual e intuitiva. Regras assim são vivas, são autênticas, são originais. E isso precisa pautar a vida do ser humano desde a primeira infância para que ele se torne ser humano. Porque do contrário ele vira um babaca, um boboca, um mal educado, alguém que só quer ser agradado, alguém que quer ser presenteado o tempo todo, alguém que só quer vivenciar e experimentar coisas interessantes e atrativas, sendo que nem tudo é atrativo nesta vida, nem tudo é interessante. Então os pais estão fornecendo aos seus filhos uma péssima educação. Pensemos na escola. A escola deve ser interessante, a escola deve ser atrativa, a escola deve fornecer tudo o que as crianças querem. Mas o que está acontecendo? As crianças não estão se alfabetizando. Um número significativo de crianças não se alfabetiza. E por quê? Porque a escola não pode cobrar, a criança precisa ficar à vontade, as aulas devem ser interessantes e atrativas com tecnologias, não se pode forçar a criança a pegar um lápis na mão, ter que escrever, ter que pensar, refletir, isso é opressor, isso é desumano. E daí o que acontece? O nível da educação vai caindo. Daí se reclama que o Brasil tem uma das piores educações do mundo. É claro que existem países bem piores, mas existem também países bem melhores. É claro que esta decadência está se estabelecendo no mundo todo, não é mais um atributo brasileiro. Quando olhamos para os países europeus, quando olhamos para os Estados Unidos, quando olhamos para as diferentes nações, observamos uma decadência terrível e atroz. Porque se estabeleceu
na vida das pessoas uma fraqueza, uma morbidez, um cansaço existencial, onde os pais não educam os seus filhos e daí ficam lhes ofertando coisas interessantes e atrativas, atraentes, sendo que nem tudo é interessante e atrativo nessa vida. É assim e é preciso lidar com a vida da forma como ela é. Alfabetizar-se na escola não é uma tarefa fácil, tem seus desgostos, tem suas amarguras, mas tem suas compensações também, porque a criança depende de uma alfabetização. É como os limites que os pais precisam impor aos filhos. Isso tem sim suas amarguras para as crianças, mas depois elas compreendem que nem tudo é possível. Uma criança que aprende limites, fronteiras, nos primeiros meses da sua vida, porque isso começa já nos primeiros dias, já começa no berço. Então, uma criança que aprende a lidar com limites é uma criança que depois terá um autocontrole, uma criança respeitosa, educada, que saberá se relacionar com os demais. Crianças que não têm limites não se relacionam com outras crianças, nem com adolescentes e nem com adultos, porque crianças sem limites são um terror. São pequenos sujeitos que passam por cima de seus semelhantes e que não sabem interagir. É assim. Então tudo deve ser interessante e atrativo em casa, na relação com os pais. Tudo deve ser interessante e atrativo na escola. Depois, na vida do adolescente, a mesma coisa. O adolescente só quer coisas gostosinhas, saborosas, cor-de-rosa, arco-íris, sendo que a vida é como é. E na vida do adulto a mesma coisa, no mercado de trabalho, o camarada quer fazer as coisas da sua forma, da sua maneira, não consegue interagir com os semelhantes, e daí tudo se torna caótico no mercado de trabalho. Na vida familiar a mesma coisa. Essas novas gerações maloqueiras querem estabelecer como as coisas devem ser. Não que as antigas gerações fossem perfeitas, que elas soubessem de tudo e que a vida não tivesse problemas em outras épocas, em outros tempos. Mas é fato que nestes últimos tempos, nestes últimos anos, as coisas vêm piorando cada vez mais por causa de uma forma de vida desleixada, irresponsável, onde apenas se quer coisas agradáveis, interessantes e atrativas. É claro que nós gostamos de coisas interessantes e atrativas, mas na perspectiva dos dias atuais, de como se estabelece o que é interessante e atrativo, existe ali uma inversão de valores, existe ali uma perversão valorativa, de pessoas que perderam a sua concepção da existência, de pessoas completamente perdidas, que querem agradar e que querem ser agradadas, mas não reconhecer o seu papel, as suas responsabilidades aqui na vida, o propósito da vida. Isso a maioria esmagadora das pessoas não quer, porque a maioria esmagadora dos seres humanos prefere levar uma vida irresponsável. Sendo que é justamente esta vida irresponsável onde apenas se busca aproveitar a vida levianamente, é isso que gera os laços kármicos. Daí as pessoas se espantam porque sofrem de enfermidades, depressão, ansiedade, desânimo, desalento, porque tudo está tão caótico. Claro, tudo está tão caótico porque os seres humanos estão aí tecendo laços kármicos terríveis. É a lei do retorno, tudo está voltando, notadamente agora, nesta época, onde a luz pressiona de forma mais forte e incidente sobre a humanidade, para que tudo retorne, para que os seres humanos sintam na própria carne tudo o que semearam, para ver se acordam através da dor, do sofrimento. Poderiam acordar por bem,
Basta ouvir a sua intuição, basta ser uma pessoa consciente, basta ter uma boa vontade, respeitar o próximo e o semelhante de forma sincera, honesta e verdadeira. Isso é o suficiente para poder aprender as questões essenciais da vida de uma maneira positiva, sem precisar sofrer. Mas como as pessoas se tornaram cegas por causa dos vícios, dos apegos, dos desejos, desta mania de querer apenas o que é interessante, atrativo, agradável, gostosinho, que os seres humanos perderam o rumo da vida. Os seres humanos se intoxicaram com todos esses venenos desejosos de uma vida agradável. Não que a vida não possa ser agradável, ela poderia ser uma vida agradável na perspectiva espiritual se as pessoas estivessem despertas espiritualmente, vivendo em harmonia com as leis espirituais. Que leis espirituais são essas? A lei da reciprocidade, a lei da igual espécie e a lei da gravidade espiritual. Leis estas explicadas por Abdrushim em sua obra Na Luz da Verdade. Se o ser humano compreende que tudo o que ele faz volta, ele se torna mais consciente. Se o ser humano compreende que aquilo que ele emana, que ele irradia, tem uma determinada constituição, uma configuração energética, que isso faz com que o ser humano atraia energias da mesma espécie. Se o indivíduo compreendesse isso, ele seria muito mais consciente e tomaria cuidado com os pensamentos, as palavras, porque é sempre uma determinada espécie que atrai energias e irradiações da mesma espécie, como a lei da gravidade espiritual. Se o ser humano alcança uma leveza através de um refinamento, ele vibra de forma mais leve. E daí, espiritualmente, gravita numa atmosfera de irradiações positivas. Todas essas leis os seres humanos desconhecem, eles ignoram, levam uma vida irresponsável e daí se queixam. Daí experimentam os laços kármicos resultantes da irresponsabilidade, o sofrimento. E daí, para querer virar a mesa e poder ter uma vida mais agradável, as pessoas partem para esta inversão dos dias atuais para que tudo seja interessante e atrativo. Sendo que isso é uma forçação de barra, isso é uma inversão de valores. Para desfrutar a vida positivamente, para poder ter uma vida agradável, primeiramente o ser humano precisa compreender a vida, compreender as leis espirituais e viver em harmonia com as leis espirituais. Quem vive em harmonia com essas leis experimenta a paz interior, a paz de espírito. E isso é uma vida agradável, equilibrada e harmoniosa. E não esta mania perversa de forçar a barra, de inverter os conceitos e as concepções, buscando que tudo seja interessante, atrativo, gostosinho, do sabor desejado. Isso é apenas uma inversão, uma perversão por parte de uma criatura humana que percebe que a sua vida vai de mal a pior, que as coisas estão péssimas, que existe uma infelicidade estabelecida e daí se parte mecanicamente e artificialmente em busca de uma felicidade, sendo que essas pessoas invertidas e pervertidas nem sabem o que é a felicidade. E por meio dessas buscas erradas e equivocadas, pervertendo e invertendo conceitos, querendo tornar tudo agradável, atrativo e interessante, as pessoas semeiam ainda mais sementes terríveis, fazendo com que os laços kármicos sejam ainda piores, fazendo com que o retorno seja cada vez pior. É assim, os seres humanos, na sua ignorância, querendo levar uma vida atrativa, uma vida interessante, vão semeando sementes da pior espécie. Já nas crianças, as crianças já vão se acostumando a perverter
a realidade, a vida, querendo apenas o que é interessante e atrativo, sendo que nós temos que fazer a nossa parte. Temos que cumprir com o nosso papel, as nossas responsabilidades. Nem tudo nessa vida é interessante e atrativo. Às vezes as coisas são do nosso gosto, mas isso não é uma regra. Nos dias atuais se quer que tudo seja conforme o ser humano deseja, sendo que não é assim. Ele é que precisa despertar e se sintonizar corretamente para se harmonizar com as leis espirituais. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!